Fala torcedor da Fiel. Contusão de Renato deixa o jogador de fora da partida do Paulistão contra o Ituano. Desde já se inscreve no canal e deixa o seu like maroto, e bora pra notícia. Falamos de Corinthians agora, que voltou a treinar já de olho na partida contra o Ituano pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E a Lili Nascimento tem as informações. Olá, fã de esporte! O Corinthians se prepara para o confronto das quartas de final do Campeonato Paulista no próximo domingo contra o Ituano na Neoquímica Arena. É lógico que o Timão não quer passar sufoco em levar a decisão para os pênaltis. Quer a vitória também para somar pontuação na classificação geral e conseguir, quem sabe, disputar uma semifinal em casa com a presença da torcida, local onde o Corinthians faz uma excelente campanha. Por isso, o técnico Fernando Lázaro deve ir com força total para esse jogo, à exceção de um jogador que ainda é dúvida. O Renato Augusto sentiu alguns estalos no joelho direito no jogo contra o Santo André e precisou ser substituído. No domingo ele fez um trabalho de recuperação, na segunda-feira também, e na tarde desta terça-feira esteve com os fisioterapeutas para tentar descobrir o que aconteceu e se ele vai ter condições de entrar em campo no próximo domingo. O restante dos jogadores estarão à disposição do técnico Fernando Lázaro, como ele poupou os jogadores que estavam pendurados contra o Santo André, então Cássio, Rony e Adson estarão à disposição do treinador. É isso, preparação total de agora até o sábado. O Corinthians treina todos os dias, de olho neste confronto, nesta decisão. E se o Corinthians conseguir passar pelo Ituano, será a 9ª semifinal consecutiva do Timão no Campeonato Paulista. Tá aí, fãs de esportes, a gente mostra para vocês então os números do Renato Augusto nessa temporada. 10 jogos, ele é o quarto do elenco, tem um gol, também é o quarto, 3 assistências, líder do elenco, chutes por jogo 1,4, a terceira colocação, chances criadas por jogo 2,2, também é o primeiro, líder no ranking do elenco, e cruzamento por jogo 3,7, o segundo. Mota. É realmente um momento complicado para o Corinthians perder por algum tempo o Renato Augusto. Vamos lá, atualizando o boletim médico, o Corinthians passou a informação. Exame de imagem teve constatado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito. Camisa 8 já iniciou o tratamento, será reavaliado diariamente. Hoje em dia os departamentos médicos evitam previsões e tudo mais, mas geralmente é em torno de 20 dias para estar minimamente, não é que está 0 bala, minimamente liberado. Ou seja, isso coincidiria com datas das finais do Paulista, na melhor das hipóteses. André Kfouri, que golpe nessa caminhada corintiana no Paulistão. Pois é, pensando que não são seres humanos, né? Se fosse possível proteger um jogador, tipo, né, em jogos aí, só, protege um, cada jogador você pode proteger um do seu time, sim, que esse cara joga todas, sim, não se machuca. Vira o Wolverine. Quem seria o do Corinthians? O Renato Augusto. Perguntar ao treinador, quem quer que seja, hoje o Fernando Lázaro, quem você não quer que tenha problema, nem ligue para o departamento médico. Renato Augusto. Infelizmente para o Corinthians é uma péssima notícia. E dentro do que pode ser uma lesão de ligamento de joelho, e o Renato, infelizmente, já teve de lidar com algumas, certamente não foi a pior das notícias. Mas o tira da fase decisiva do campeonato, e isso para o time do Corinthians é péssimo. Zupac, claro, fique à vontade para falar do Renato Augusto individualmente, mas vamos tentar projetar essa lacuna. Que ele é insubstituível no Corinthians, com o que o Lázaro tem na mão, mas ele vai ter que colocar 11 para jogar e armar o time sem o Renato Augusto, pelo menos no curto prazo. Que Corinthians será isso? Primeiro, existe o diagnóstico da lesão, existe o tempo de recuperação médio dessa lesão e existem os casos específicos, né? E o Renato Augusto, ele é tratado com muito cuidado, né, pelo Corinthians. Primeiro, ele aprendeu ao longo da carreira a tratar o seu corpo com muito cuidado pelas graves lesões que teve. Então o Renato é um cara que cuida demais do seu corpo, ele tem uma estrutura particular, profissionais particulares para cuidar do seu corpo, e o Corinthians também tem, felizmente
para o Renato, o Corinthians trouxe de volta o Bruno Mazziotti, que talvez conheça o corpo do Renato melhor do que o próprio Renato, né? O Bruno fala que ele reprogramou a máquina lá em 2014 para 2015 para a máquina poder jogar tudo que joga hoje. Então, assim, em caso de uma lesão, de um estiramento de ligamento como o Renato tem agora, que bom que ele tem um cara como o Bruno Mazziotti para acompanhar de perto diariamente essa recuperação, além de todo o departamento médico do Corinthians. Mas por se tratar de um jogador especial nesse sentido, todo cuidado é pouco, né? Só lembrar, ano passado, o Renato teve uma lesão na panturrilha, uma lesão rara de panturrilha, e ele demorou quase 2-3 meses para voltar, porque era o Renato e ele demanda todo o cuidado. Então o Corinthians vai tratar essa lesão com muito esmero, com muita minúcia, porque realmente precisa, é um jogador que demanda todo esse tipo de cuidado. Agora, olhando para o campo, pelo jogo da última rodada contra o Santo André, quando o Renato machuca, o Fernando chama o Paulinho para o jogo, né? Então, aparentemente, com o Juliano já titular, né? Não tivesse o Juliano jogando, seria o Juliano. Com o Juliano já jogando, a impressão que dá é que o substituto do Renato é o Paulinho. O Corinthians continua forte, mas muda um pouco característica. O Paulinho não é um pensador de jogo raro, não é um pensador de jogo, nem um pensador de jogo raro como é o Renato. O Paulinho é um cara mais de condução, é um cara mais de chegada. Então, sem o Renato, com o Paulinho, que eu acho que ele vai jogar, vai demandar mais do Juliano pensar o jogo, vai demandar mais do Fábio Santos vir por dentro e pensar o jogo, e do próprio Paulinho dentro do possível, para o Corinthians perder menos genialidade. Acho que para o jogo de domingo vai ser sentido, mas talvez nem tanto. Se o Corinthians passar pelo Ituano para as próximas fases, semifinal, sem dúvida, é um desfalque pesadíssimo. Para mim, apesar do Guedes ser o artilheiro, Renato Augusto e Rafael Veiga, para mim, são os melhores jogadores do campeonato. O Corinthians perde para agora um dos melhores jogadores do campeonato. André, para a gente arrematar, concorda o Paulinho como alternativa? Sim, mas muda bastante o tipo de jogo que o Corinthians pode imprimir e principalmente o nível de preocupação do adversário. Por que o Renato Augusto é um jogador tão elogiado? Porque ele condiciona a maneira como o adversário atua. Então ele não pode ser deixado, ele não pode ter mais tempo, ele não pode ter mais espaço. Ele preocupa muito na intermediária, porque ele coloca a bola dentro do gol, como se fosse com a mão, como se diz na gíria. A gente viu aqui atrás, enquanto o Gustavo falava, alguns gols de fora da área do Renato. E ele tem um passe que praticamente nenhum jogador no Brasil tem. O Paulinho tem muitas qualidades como jogador, inúmeras, mas ele não pode dar ao Corinthians essas virtudes, todas elas que o Renato dá. E só um detalhe, sem o Renato com o Paulinho, convém o Fernando olhar para outra mudança, que é tirar o Rony e colocar o Fausto Vera. Com o Renato, eu entendo você ter o Rony para Renato e o Juliano. Sem o Renato, você precisa de um passe melhor. Paulinho tem um bom passe, mas o Fausto Vera tem um ótimo passe. Então, dentro desse panorama, eu tiraria o Rony e colocaria o Fausto Vera como titular. A gente vai acompanhar a situação. E aí, fiel torcedor? O que você acha desse substituto para o Renato Augusto, o Paulinho? Será que vai dar bom? Comenta aqui embaixo e deixa aqui a sua opinião. Na minha, sim. O Paulinho só precisa de um pouco de ritmo para fazer uma boa partida. Obrigado por assistir. Valeu, até mais e fui.